Seja bem-vindo, Daniel Krutman. Obrigado, Ailton. Eu vou ter que depois pegar esse texto aí, porque eu vou roubar ele para mim. Que coisa mais maravilhosa. Nunca fui tão generosamente descrito assim como no início desse podcast. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu fiz um pequeno resumo, porque, na verdade, eu ficaria aqui uns 10 minutos falando as suas qualificações. Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. Nós vamos conversar com o Daniel Krutman, CEO e sócio da Ticket Sports, a maior plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos da América Latina. Com uma trajetória inspiradora, Daniel passou por empresas renomadas como a Editora Abril, a Iguana Sport, além de liderar projetos voltados para o desenvolvimento de profissionais no mercado esportivo. Com um currículo acadêmico robusto, incluindo MBA pela Fundação Getúlio Vargas e especializações em inovação e gestão, Daniel combina conhecimento técnico com uma visão criativa que transforma o setor de corridas de rua no Brasil. Seja bem-vindo, Daniel Krutman. Obrigado, Ailton. Eu vou ter que depois pegar esse texto aí, porque eu vou roubar ele para mim. Que coisa mais maravilhosa. Nunca fui tão generosamente descrito assim como no início desse podcast. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu fiz um pequeno resumo, porque, na verdade, eu ficaria aqui uns 10 minutos falando as suas qualificações. Eu costumo dizer que eu não sou velho, eu sou experiente, Muito cara. experiência. Experiente, é. Fala em experiência, né? Eu estava ali estudando algumas coisas e eu comecei a correr em 1996. Tá bom. E em 1996, a gente fazia inscrição ou direto no local de evento, que foi a minha primeira prova, foi a São Silvestre, eu fui lá no prédio da Gazeta fazer a inscrição. Justo. Ou a gente pegava no encarte do jornal do Gazeta Esportiva. Isso, que recortava. Recortava, que também saiu o resultado da São Silvestre lá. Saía lá. E muitas provas de rua eu cheguei a fazer a inscrição no dia do evento, principalmente essas provas que a gente chama de forma um pouco pejorativa de bate-saco, né, que são em bairros ou cidades assim que tem aniversário. Menores. Menores. A gente fazia inscrição ali no dia e eu fui por muito tempo, depois eu fui participar de uma assessoria já nos anos 2000 e fui muito tempo na Corpore com vários encartes fazendo a inscrição ali de forma manual. Nós estamos falando aí de 20 anos, 20 e poucos anos. E 96 vai fazer 30 anos. 96, mas eu estou falando aqui do ano 2000. 2000 é quando começa a ter mais... A Corporate começa a pegar um pouco de tração, começam a surgir O2... começam a surgir as revistas especializadas e as corridas mesmo organizadas começam assim no início dos anos 2000. Nos anos 2000, e a gente hoje acha que sempre foi assim, tudo pronto, né? Você entra ali no site, um clique, já está lá o registro, mais um clique, pagamento. Exatamente. E já está escrito. A gente nunca consegue imaginar a dimensão desse mercado de plataformas por trás. Conta para a gente um pouco a Ticket, que era a Ticket agora a Ticket Sports começou, se eu não me engano, em 2015. Conta para a gente como que é por trás disso, porque a gente só pega tudo pronto aqui. Boa. Obrigado por me receber mais uma vez. Eu queria dizer, antes de mais nada, que nós temos no nosso site as corridas de montanha e de trail mais legais do Brasil, com exceção as da ZBR, mas o resto as mais legais... e da UTMB também, do Rafa. Os dois Rafas, né? Mas o resto está tudo lá. Então, se você quer escolher sua próxima corrida de montanha, dá um pulo no Ticket Sports e com certeza você vai achar algum desafio sob medida. O Ticket Sports é uma empresa de tecnologia do segmento esportivo e não ao contrário. Nós respiramos tecnologia, uma boa parte de quem trabalha no Ticket Sports é programador, desenvolvedor de software. Então, nós temos essa prerrogativa de ser uma plataforma que une
os principais e mais legais e mais importantes eventos esportivos do Brasil com esses atletas, esses fãs, esses amadores que têm isso como um estilo de vida e que são realmente cada vez mais importantes como motor de mudança social, de mudança na estrutura mental de como a civilização se comporta, né? E a gente tem muito orgulho de ser essa ponte e de ser um negócio digital, puramente digital, que é feito por quem ama esporte, para quem ama esporte, né? Hoje nós vamos completar esse ano, tô falando aqui com você já no meados de dezembro, né? Não sei quando vai ao ar. Vai ao ar em fevereiro. Em fevereiro. 2025. Então nós estamos terminando 2024 com um pouco mais de 2 milhões de inscrições vendidas para 3.300 eventos diferentes e mais 750 clientes organizadores que têm essa confiança que o Ticket Sports pode ser o grande parceiro que é, tanto na gestão dos eventos quanto no crescimento e nessa abertura de visão para o mundo, que é o que eu falo que um organizador ganha quando ele cola com a gente. Fiz muita propaganda já, bora falar. Não, aqui você pode fazer propaganda à vontade. Aqui é um canal totalmente aberto. Daniel, você esteve agora muito recente em um evento na Grécia, né? E ali, o mundo inteiro, falando sobre corridas, tendências. Eu quero saber de você o que você trouxe na sua mala de mão como tendências para o Brasil, que você fala, isso é a curto prazo, e o que você dispensou ali para a bagagem que veio no futuro breve aí, né? A médio e longo prazo. Então, o que você trouxe? Falou, isso aqui, bem provável que 2025, 2026, isso vai estar estourando aqui no Brasil. Quais as tendências? E consegue nos dizer também a que ponto o Brasil está no nível de corrida de rua comparado com o mundo inteiro? Vou começar, então, por essa pergunta. Nós estamos no ponto certo. O Brasil não deve nada para ninguém. Você vai no mercado como o europeu, que é super segmentado, e a gente às vezes fala de Europa como uma coisa só, mas não é. Então tem países com um poder muito menor de mobilização e um mercado muito menor que o nosso, e portanto, muito menos desenvolvidos que o nosso. Ao mesmo tempo, a gente vê coisas brilhantes. O que eu acho que eu trouxe de mais importante na minha bagagem foi uma lição sobre base, sobre como é importante a gente olhar para as novas pessoas que estão chegando no nosso setor e sobre como é importante a gente fomentar tanto crianças como adolescentes, como jovens adultos, enfim, a entrarem nesse estilo de vida para transformar a cadeia inteira, né? E a gente vê alguns exemplos muito incríveis de provas fazendo isso, tipo a Mini Maratona de Londres, que trouxe 18 mil crianças pela primeira vez. É um recorde mundial no número de crianças correndo no evento. Até muito debate sobre como a geração Z se coloca nesse novo eixo, se apresenta nesse novo momento onde a preponderância sempre foi de gente de 40 anos mais, que é até hoje o grande público, né, da corrida tanto de rua quanto de montanha. A gente vai soltar agora no início do ano a nossa pesquisa de perfil do atleta, e ela traz a idade média dos corredores no Ticket Sports, que foi de 39 anos de idade em 2024 contra 40 anos em 2023. Ou seja, a gente está renovando, mas ainda é um esporte de gente um pouco mais madura. Outra coisa que eu trouxe na bagagem
para passar para os organizadores sobre tendência, isso me impacta muito, é a hiperpersonalização das experiências dos atletas. Quando a gente fala de hiperpersonalização, é que ela vai chegar ao extremo de cada atleta ter a própria experiência customizada para ele dentro do mesmo evento. Então hoje a gente constrói o evento como um modelo de escala absoluta. E aí todo mundo tem basicamente a mesma oferta de experiência. Não todo mundo tem a mesma experiência, porque isso seria ignorar a subjetividade de cada indivíduo. Mas cada um tem a sua... a estrutura é a mesma para todo mundo, né? E aí a gente vê falas como da Maratona de Londres, que está projetando até 2028, 2029, que cada corredor tenha seu próprio plano de hidratação e alimentação ao longo dos 42K. Então não vai ter os postos de água específicos ou genéricos para todo mundo, não. Eu vou escolher que eu quero tomar Coca-Cola nos 12K, eu quero comer uma barra de cereal nos 22K e água na temperatura ambiente nos 30K. E aí vai estar lá preparado para mim como um percurso feito para mim, como uma experiência feita só para mim e só eu vou ter escolhido isso. Então, só um exemplo de hiperpersonalização, que foi outro tópico que foi muito falado entre os organizadores lá fora. E já é falado aqui no Brasil também. Estou falando muito. Nada, aqui, por favor. Eu falo que meu sonho é só apresentar o convidado e deixar ele falar. Até a Isadora Salvador, que está no trabalhos técnicos, desligar o botão. Falar em propaganda, eu ia acabar esquecendo de fazer a minha propaganda. Olha aí, tá vendo? Aí eu vou perder o patrocinador. É você. É a sua hora de brilhar. Pois é. Lembrando que este programa é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanha do Brasil, realizada sempre no mês de março, na linda cidade de Garatá, São Paulo. Centenas de corredores se reúnem para esse grande desafio, com distâncias de 10 e 23K. Não perca a chance de conhecer. Acesse igt23k.com.br, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto. O IGT ele tem um defeito, cara. Qual? Um defeito. Não é vendido no Ticket Sports, mas mesmo assim vá. É impecável. Sério? Como que a gente pode negociar isso aí para ele? Não, o Rafa ele tem um coração dividido. Vamos deixar ele assim. Nem tudo é perfeito. Sabe assim? Nem tudo é perfeito. Ele gostaria de estar aqui hoje, né, batendo esse papo contigo. Mas não foi possível porque ele tem outros compromissos. Você falou da Maratona de Londres, da quantidade de crianças. Se eu não me engano, eu acho que eu vi alguma coisa, me corrija se eu estiver errado. Cada criança que participava ganhava um valor da... Deve ter sido a Camila que falou, porque ela estava comigo. Camila Bahia, beijo. Você que armou com a Ailton para minha vinda aqui, deu certo. É muita informação na minha cabeça, Exato. Mas provavelmente deve ter sido a Camila Bahia que deve ter falado no episódio que saiu em janeiro. O nosso está saindo em fevereiro, dela saiu dia 2 de janeiro. Né? Você vê, nós começamos o ano bem, né? Com uma das melhores que temos. Pois é. E aí parece que foi isso mesmo, né? Houve um incentivo ali financeiro e as escolas se mobilizaram. Eu queria falar agora sobre cultura de corrida. Né? Porque a gente percebe que no Brasil, com exceção da São Silvestre, onde as pessoas vão para a rua para incentivar os atletas, as outras corridas, elas de certa forma estão esquecidas, não tem essa cultura da participação da comunidade ali local, dos bairros, da própria cidade, né? E também essa renovação que se faz necessário. Parece que a gente vai ter que também, de alguma forma, injetar dinheiro para que essas crianças, esses jovens, a geração Z, possa sair do sofá, sair do tablet, do celular, para a prática de corrida. Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que demora muito tempo para a gente construir essa cultura. Ela demanda muito das cidades, ou seja, as prefeituras e o poder público local das cidades têm que tratar os eventos que elas têm como patrimônios, como privilégios e não como problema. A gente vê muitas vezes a pressão de transeuntes, de pessoas normais, da sociedade, por exemplo,
ter uma rua fechada perto de casa, né? Ao invés de achar isso o máximo, adorar e tratar isso como um patrimônio. Você vai para Atenas, ou você vai para Nova York, ou você vai para Chicago, ou você vai para Berlim, você vê como os caras amam, e não só o poder público, mas como a própria sociedade local tem orgulho do que eles fazem, sabe? Vê nas provas um patrimônio, vê nas provas uma possibilidade de trazer dinheiro para a cidade, de transformar culturalmente aquela cidade e de evoluir como civilização. E a gente aqui no Brasil é carente disso, né? Desse tipo de mentalidade que é muito complexa, ela parte do poder público. Hoje a gente tem um modelo que, na minha opinião, deixa o top-down muito prejudicado. O Ministério do Esporte não existia no governo Bolsonaro, foi simplesmente colocado como uma secretaria embaixo do Ministério da Cidadania. Daí veio para o governo Lula. Idem, né? A gente teve a Ana Moser, que para mim seria incrível se ela estivesse no Ministério do Esporte até hoje, mas foi trocada por um político de carreira sem a menor conexão com o esporte, e de novo sucateado. Então, os exemplos do poder público de cima até embaixo, eles não são pró-esporte, né? E a gente já está mais do que provado que cada real gasto com o esporte, cada dólar, melhor dizendo, gasto com o esporte, gera $2 de economia na saúde, né? E isso eu estou falando de dinheiro público. Então, nós, como seres humanos, vamos não no problema real, mas sim nas questões mais objetivas, né? Então, o Ministério da Saúde devia ser chamado de Ministério da Doença e o Ministério do Esporte devia ser chamado Ministério da Saúde, nesse nível que eu estou falando, né? Então, tem uma inversão de valores que a gente tem que lutar muito para mudar. E esse espaço de conversa é um grande momento para isso. Concordo com você. Basta a gente olhar para as escolas, né? Hoje... E por muito tempo eu vi muitas situações, eu lembro das pessoas tentando fugir da aula de educação física, principalmente no ensino médio, tentando arrumar um atestado, porque aqui a gente não se cria uma cultura de prática esportiva. E eu vi um vídeo essa semana que tinha ali várias doenças e o remédio, abre aspas, fecha aspas, o remédio que eles colocavam ali como para amenizar isso era a corrida, né? A gente sabe que a corrida ela não faz somente bem para o físico, mas também para o mental. Eu considero a corrida um esporte democrático. Mas a pergunta que eu quero fazer a você considera os eventos de corrida democrático e acessível para todos? Considero. Tem evento esportivo por 30, por 0, por 40, por 50 e por 300. E tem um Ironman que custa alguns R$1.000. Se você procurar, você vai encontrar. Agora sim, tem uma confusão, né? Porque às vezes o evento que eu quero fazer não cabe no meu bolso. E aí não é que o mercado não é acessível. É o que você quer fazer não é acessível para você, né? Eu também queria viajar para Paris de primeira classe e voltar, mas eu não posso. Então eu vou falar que não é acessível viajar para Paris? De repente, se eu pegar milhas e conseguir me organizar e pagar pouco, para mim, para o meu bolso, pode virar acessível, né? Ou eu posso ir para Barra do Una, que é onde eu adoro ir no interior, no litoral de São Paulo, né? Que eu vou ser igualmente feliz. Então, assim, a minha resposta é clara. Sim, é acessível. Até porque, se você olhar os preços no Brasil versus o resto do mundo, e é lógico que eu não estou comparando poder aquisitivo, mas aqui a gente tem um ticket médio muito mais baixo. O ticket médio dentro do Ticket Sports é R$115, cara. R$115. Para você correr uma maratona nos Estados Unidos, você não paga menos de $120. De 80 a $120. Então, assim, é importante dizer
que também tem uma cultura de corredor, de achar que não se deve pagar pelo evento, e que não valoriza o evento, e que, pessoalmente, eu sou muito antagônico a isso. Eu entendo que é opinativo, né? Mas, ao mesmo tempo, não é verdade. Porque eu não conheço organizadores ou empresas que organizam eventos que estão assim nadando em dinheiro. Muito pelo contrário, é um sofrimento para pagar a conta. A gente está falando das corridas de rua, né? E eu lembro que chegou uma época que eu corria todo final de semana. E cheguei a correr sábado e domingo. E quando a gente vai para a corrida de montanha, Daniel, a gente sabe que a logística é diferente, a quantidade de atletas é menor. E você falou sobre experiência, sobre personalização, hiperpersonalização. E as pessoas elas estão procurando cada vez mais grandes experiências. E quanto maior a experiência, mais agrega valor, preço, precifica aquela inscrição. Para você ter uma ideia, um dos grandes eventos de corrida de montanha do Brasil, a La Mission, do meu amigo Paulo Lamin, vai acontecer na última semana de agosto de 2025. E hoje nós só temos inscrições para o 7 e para o 15K. O 7 está custando R$350, o 15K, se eu não me engano, R$550. As outras distâncias se esgotaram, o 55K se esgotou em questões de horas, sendo que ele custa aproximadamente R$1.000 e o 110K custava R$1.850. Então, quanto mais longe, quanto mais alto, caro. Mais caro fica essa experiência. Mais caro para produzir também. Para produzir. Camila Bahia falou aqui que não se paga evento com inscrição. E eu fiquei assustado com essa informação. Porque a gente que é leigo acaba fazendo a conta de número de atletas vezes valor de inscrição. É verdade que não se paga inscrição. Não se paga evento com o valor da inscrição. E já vou emendar a segunda pergunta. O que falta para as grandes empresas, para as grandes marcas voltarem a apoiar e patrocinar esses grandes eventos? Não chega nem perto de pagar e muito menos de dar dinheiro só a inscrição. As pessoas não têm ideia do que é uma planilha de custos de um evento como um evento que tem 110 quilômetros de extensão, por exemplo, ou de uma maratona, ou sequer de uma meia, ou sequer de um 5K. A quantidade de suporte médico que você precisa, a quantidade de gelo, de água, de banana, de isotônico, de medalha, de camiseta, de staff. Em média, cada evento gera 90 empregos temporários. As pessoas não têm a menor ideia de quanto custa fazer um evento esportivo e fazem uma conta de padaria. Quem faz barato faz experiência ruim. E eu tenho certeza que não é o caso do La Mission, né? Eu tenho certeza, muito pelo contrário, que o La Mission deve estar num momento de crescimento, mas ainda lutando para ser um projeto lucrativo a longo prazo, né? E não tem segredo, cara. Não tem segredo. É patrocínio. Patrocínio é o que faz o evento ser um bom negócio. E eventos para perdurarem, para serem coisas que ficam para sempre, como é o caso da São Silvestre há 100 anos. Esse ano 99, esse ano que a gente está falando, esse ano que a gente está transmitindo, completa 100 anos de São Silvestre. Precisam ser eventos que param de pé, né? Para as marcas voltarem, nós precisamos de mais e mais conversas e injeção de profissionalismo. Eu acho que é isso que a gente careceu nos últimos tempos, né? As marcas não sentem confiança na entrega dos organizadores ainda. Isso está mudando ao longo do tempo. Tem gente chegando com marcas importantes, construindo marcas importantes, mas parece ao mercado que esse é que o nosso setor é um setor um pouco capenga em termos de profissionalismo, né? E eu acho que quem conseguir fazer
os discursos, as narrativas mais bem construídas, as ideias mais inovadoras e entregar, principalmente, uma conversa profissa, uma conversa que realmente você sente confiança do lado de lá, que a entrega vai ser boa, que o atleta vai sair de lá encantado, que a sua marca vai ter a exposição devida, é quem vai lá na ponta colher os frutos com as marcas. Porque tem muito organizador, tem mais de 8 mil eventos esportivos que a gente já mapeou. 8 mil organizadores de eventos esportivos, no Brasil que a gente já mapeou. Devem ter mais ou menos uns 12 mil eventos. Né? Tem muita gente que faz um evento só, tem muita gente que faz pouco evento. E a oferta é muito grande. Então, as marcas nem sabem para onde ir, nem sabem por onde começar. E elas acabam indo sempre nos mesmos, nos grandes. Então, quem começar a se profissionalizar, a ter um discurso parecido com o que o mercado publicitário quer ouvir, que entregar coisas diferentes e verdadeiras, vai chegar um momento que vai chegar nas marcas. E você acredita que há necessidade de uma profissionalização? Quando eu digo essa necessidade, é que eu olho da mesma forma que um atleta de elite ele não consegue se comunicar com o patrocinador, deixar claro quais são as ideias, quais as contrapartidas. Talvez isso também passe pelo organizador, né? Porque quando eu olho para a WTR, que é um grande evento de mountain bike e também de corrida de rua e de montanha, eles têm ali uma agência por trás que cuida de toda a parte organizacional e ali eles têm um grande sucesso em relação a patrocínios, com grandes empresas patrocinando. Você acredita que há necessidade também de pessoas especialistas para ter essa comunicação e conseguir trazer esses patrocinadores? Eu acho que precisa de tudo. De pessoas especialistas, de novos patrocinadores, também especialistas em esporte, dos atletas produzindo conteúdo, porque hoje um influenciador ganha muito mais dinheiro que um atleta qualquer, e sem performance nenhuma, só com dancinha de TikTok e, enfim, entregas que são muito mais de lifestyle do que de performance. Nós temos uma carência absoluta de ídolos no atletismo no Brasil. Tem um ou outro que a gente consegue citar, e muito por conta que o ano passado, né, ou esse ano que a gente está gravando, teve Olimpíadas, então consigo lembrar do Caio Bonfim, do Pio, etc. Mas fundista, é muito raro ter alguém que se sobressaia no Brasil, desde Vanderlei, etc. Mesmo assim, esses caras que vieram não conseguiram se construir como ídolos. Eles vêm de uma origem, muitas vezes, muito humilde e também não são bem assessorados pós-carreira. Então, os atletas profissionais, eles não estão preparados também para esse universo. Então, acho que assim, é todo mundo carente. É todo mundo carente. Todo mundo precisa ouvir que precisa evoluir. E eu acho que quem usar bem o fato de ter 2 ouvidos e só uma boca, vai sair lá na frente melhor. Daniel, você ali tem números impressionantes, você tem um banco de dados, assim, vou dizer invejável, porque eu mesmo queria compilar todos aqueles dados e fazer aí um TCC, uma tese de mestrado, né? Uma tese de mestrado, porque é bem interessante o número de corredores, a quantidade de pessoas que começaram a praticar agora 2024. A gente tem aproximadamente, se não me engano, 40% de aumento, é isso? 45% no volume de pessoas correndo nos eventos, a mais. Desses, 35% nunca tinham corrido antes nenhuma vez em nenhum evento. Esse é o número. E o mais interessante que nós estamos rejuvenescendo, né? essa prática. Levemente. Levemente, mas 39 anos, vamos dizer que é uma boa idade, na média, para se
vamos falar assim, você tem que começar o quanto antes. Mas se você começar com 39... Ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Depois diz que a vida começa aos 40, né? Eu senti isso. Então a gente tem que começar o quanto antes. Com os seus dados que você tem lá, eu queria saber quais as mudanças no comportamento dos atletas e dos consumidores que mais te surpreenderam nos últimos anos e como isso moldou a estratégia da Ticket Sport e como isso também serviria de métrica para os organizadores para atrair cada vez mais o número de pessoas cada vez mais jovem. Bom, primeiro que é importante dizer que o percentual de pessoas mais jovens não explodiu como se sente no mercado. O que acontece é que essas pessoas produzem conteúdo nas redes sociais e têm isso como um estilo de vida. São 10,5 milhões de influenciadores no Brasil, pessoas que se autodizem criadores de conteúdo. Isso é mais do que o número de médicos, advogados e engenheiros juntos. Então nós somos o país dos influencers e não à toa, porque também nós consumimos isso. Nós somos muito influenciados por gente que apresenta lifestyle nas redes sociais. Então tem muito mais a sensação de rejuvenescimento do que propriamente o rejuvenescimento, né? Então, isso dito, né, nós precisamos nos adequar a isso lá atrás também no jeito que a gente se comunica com o mundo. E para isso a gente usa esses embaixadores. A gente está sempre muito conectado com essas pessoas que criam conteúdo para o universo da corrida, que eu falei, infelizmente não são atletas profissionais, ou felizmente, né? Eu acho que tem um ponto bom também de não serem atletas profissionais, porque mostra-se a democracia e a democratização, eu ia falar, desse esporte em várias camadas sociais, gente com vários tipos de corpos e vontades e desejos e coisas que fazem as pessoas começarem a correr ou a nadar ou pedalar, o que quer que seja, né? Então, vê-se muito esse fenômeno de influência, e isso é uma coisa que todo organizador precisa embarcar, né? Não necessariamente nos que já existem, mas se construir com um papel de fomentar estilos de vida muito mais saudáveis e associados ao esporte. Então isso foi uma adaptação muito intensa do mercado, principalmente num cenário pós-pandemia, né? A gente está um pouco viciado em rede social, o que, na minha opinião, já vai ser um problema também social. E nós vamos nos separar em redes sociais. Eu acredito em projetos como o Strava, que coloca as pessoas, que tira as pessoas do Instagram e coloca num outro universo de conversas, num projeto, por exemplo, chamado My Dose, que é uma espécie de OnlyFans, só que ao invés de ser de conteúdo adulto, é de conteúdo esportivo. My Dose, minha dose. Baixem o aplicativo, é muito legal. My Dose. E lá vão ter esses criadores de conteúdo e a gente vai consumir o que a gente quiser. Então, essa digitalização da comunicação vem há 15 anos já acontecendo, né? Nós ainda ganhamos dinheiro mandando e-mail, ainda, quando eu falo nós, é o mercado inteiro, né? Ou newsletters, enfim. Mas tem um outro lado todo que é surfar esse momento humano de profunda criação e de desovar essa criatividade num universo digital e que a gente consome muito. Daniel, você falou de rede social. E quando eu comecei não tinha rede social, mas não tínhamos nem celular. Tinha rede social, ela só não era digital, era no parque, era na rua. Verdade. Era na fofoca no recreio do colégio. Verdade. Mas você não há de concordar que, pelo menos os grandes eventos que eu acompanho,
eles não são vendidos nas redes sociais com vídeos maravilhosos, aquela subida daquela montanha maravilhosa, aquele atleta, aquele influencer falando daquela prova. Não é ali que as pessoas acabam, já que elas estão consumindo muito rede social, não é ali que elas desejam estar para ter uma questão também que eu considero de status, mas de pertencimento e de validação? Houve uma transformação nos últimos 2 anos nesse aspecto, que foi o seguinte: ao invés das pessoas irem nos eventos para postar, os eventos começaram a virar plataforma de criação de conteúdo. Então a plataforma não são mais as pessoas e o evento é o pano de fundo. Agora o evento é a plataforma e as pessoas são o pano de fundo. E isso revolucionou, de certa forma, a relação dos eventos com as pessoas. Porque é o que você falou. Eu preciso do evento para ter sobre o que falar no meu canal. Sem o evento, eu não tenho sobre o que falar no meu canal. E a gente começa a ver outros influenciadores de outros segmentos vindo para a corrida. Então, gente que era só de lifestyle, gente que era só de opinião, começou a vir para a corrida, sabe? Ou para natação, ou para o triatlon, ou até para o fitness, né? Como esses universos se encontram no infinito, assim. Então, as redes sociais, elas são a base de uma boa plataforma de venda de inscrição, sim. Ela gera desejo, mas ela é um complemento, principalmente antes, para mostrar como aquele evento pode ser também uma base, uma plataforma de criação de conteúdo para essa tonelada de influenciadores que vão e depois se espalham. A gente ganha o jogo de venda de inscrição com algumas peças. Primeiro, uma precificação bem feita. Depois, um universo lúdico bem trabalhado. Depois, uma proposta de desafio inédita e acolhedora. Depois, mostrando plataforma, mostrando estrutura de suporte ao atleta. E, por fim, a coisa mais importante de todas, que é uma coisa que vai soar meio estúpida, mas a verdade é: quanto mais gente se inscreve, mais gente se inscreve. Eu influencio, em média, 12 pessoas que estão ao meu redor quando eu vou numa prova a correr mesmo, a fazer algum esporte, né? São mais de 50 que eu influencio com comunicação, com simplesmente a mensagem. Então, é como se você jogasse uma pedrinha no rio. E aí, para cada pedrinha que você joga no rio, a água ela vira uma onda em volta dela, né? Que tem um nome de ripple effect em inglês. No Brasil, eu não sei como chama, porque eu vi esse estudo feito em inglês. Não foi por um inglês, mas foi em inglês. Então, o poder de influência de cada indivíduo que vai no evento é muito maior do que o poder do próprio evento de chamar as pessoas. Sensacional. Toma uma água, vou fazer um merchan aqui. Vou. Essa próxima meia hora é um oferecimento de Alto Estilo desde 1985, fabricando produto de alta qualidade, de alta durabilidade, também a um preço justo, com matéria-prima nacional e buscando deixar a menor pegada ecológica possível. Feita de montanhista para montanhista. Acesse autoestilo.com e use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto. Um abraço para a Ave, para a Verônica e para todos aí da Alto Estilo. Muito obrigado por anos aí juntos, 2023, 2024 e agora 2025, sempre juntos. Daniel, isso aí. Você falou algo que me chamou a atenção. Quanto mais inscrições, mais inscrições. E eu lembrei da Maratona do Rio. Que loucura. Ouvi em outro canal,
falando assim, tá mais fácil entrar em medicina na USP do que conseguir uma inscrição para a Maratona do Rio. Isso realmente é um fenômeno que você falou sobre a influência de cada pessoa e parece que se torna objeto de desejo. Quanto mais inscritos, mais pessoas querem estar naquele evento. Todo mundo vai, então eu também quero ir. É impressionante, né? Você também comentou sobre experiência, sobre tecnologia. A gente está aí com a inteligência artificial. Quais as novidades e as tendências que eu, além de ter uma hidratação personalizada, um doce de leite ali, eu vou querer doce de leite a cada quilômetro na minha... Opa, que coisa... Não, o cara não é bobo, né? O cara não é bobo. Cada um cai, mas aí também, quanto melhor a experiência, mas eu vou pagar, né? Porque, né? Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Não é por isso que custa caro, assim, ainda, né? Custa caro porque custa caro. É difícil. Meu, bate o olho numa planilha de custos de um evento esportivo. É infinito. É infinito. A quantidade de taxas, a quantidade de detalhes que a gente não consegue achar em conta de padaria, né? A tecnologia ela vai ajudar nessa parte, né? A ultra personalização ela tá baseada no fato de que você vai conseguir se organizar através de tecnologia. Isso é um fato. Mas tem outras fronteiras. Quando você fala de inteligência artificial, aí é muito mais o meu campo. A gente está estudando, por exemplo, uma tecnologia para recomendar o próximo evento ao atleta. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro que o sistema deve provavelmente fazer uma espécie de anamnese, perguntas básicas médicas, né? Nós temos o histórico do que esse cara já correu com a gente. A gente tem o futuro, o calendário inteiro pela frente também. E a gente tem uma inteligência artificial que aprende com as vontades, os desejos daquele atleta e pode recomendar para ele qual é o próximo desafio ideal para que ele continue evoluindo no esporte que ele é apaixonado. Então essa, por exemplo, é uma coisa que a gente vê como um dos grandes próximos passos desse setor. Então, assim, ele sabe que você correu 5K, depois você foi para 8, você está treinando assim, assado, seu tempo foi esse. Então, o Ticket Sports vai ser capaz de, através de tecnologia artificial, de inteligência artificial, recomendar para você um possível próximo evento que caiba no seu bolso, que tenha sua identidade e que faça sentido com a sua trajetória como atleta, mesmo que amador. Então, essa é uma das fronteiras que a gente vai buscar. Uau, que coisa maravilhosa, né? Eu tava aqui viajando enquanto você falava, viu? Quantas ideias, né, cara, que dá pra ter pensando em inteligência artificial. Imagina ter uma máquina pensando por você de um jeito muito mais objetivo do que a gente pensa, né? A gente pensa muito mais com... mistura, envolve emoção, né? Toda a decisão que a gente toma vem do sistema límbico, enfim, essa questão toda de neurociência. Mas tudo que a gente faz está muito baseado na emoção. E aí, se a gente separar isso e colocar uma máquina para tomar essa decisão por nós, talvez ajude a gente a não tomar decisões precipitadas, como pular grandes distâncias, enfim, se frustrar com o nosso próximo passo, que muitas vezes a gente vê que isso acaba com o processo de alguém de evolução e de se manter praticando esporte durante anos a fio. Eu estava aqui viajando, pensando em fotos que você já vai receber ali praticamente de forma automática por reconhecimento facial, o seu próprio chip, o seu próprio número de peito que você poderá usar em vários eventos, toda a tecnologia. Isso sim, na minha cabeça, a tecnologia de reconhecimento facial vai matar grande parte da necessidade de reconhecimento de número de peito, RFID. Eu não sei se culturalmente um dia a gente vai largar o número de peito, mas o nosso rosto, assim, ele é só nosso. Então, eu imagino que ele vai substituir para a gente um monte de coisa, desde a inscrição até
reconhecer que a gente largou, que a gente passou pelos pontos de checagem da cronometragem e que a gente chegou. E aí a gente não vai mais precisar de um chip grudado na gente. Só o fato de você ser você e você estar inscrito na prova e você subir sua foto na hora da inscrição já resolve a cronometragem, já resolve as fotos, já resolve o seu tempo, já resolve fraude, etc, etc, etc. Né? Vai ser tem todo o histórico ali, né? Não vai ter como você... Eu acho que eu tô só viajando hoje, tá? Estou até pensando aqui... E aí era a próxima pergunta, né? Eu, Ailton Zulu, estou inscrito em vários eventos e aí, de repente, resolvo pipocar em um evento. Pipocar, para quem não sabe, é correr sem inscrição. E a pergunta que eu ia te fazer, já que a corrida está crescendo 45% em média, você tem esses números, o quanto tem crescido de pipoca, de pessoas que acham que a rua é pública, que não precisa pagar, vão lá, querem correr. Outro dia eu vi um vídeo extremamente... pesado, de um cara praticamente ia agredir o staff, porque o staff pediu para sair da corrida e ele foi para cima, e eu achei aquilo de uma ignorância, de um desconhecimento muito grande, né? É lógico que a rua é pública, igual a 23 de maio é pública, que você pode ir lá agora e correr, né? Não esperar o dia da prova para ir lá correr na 23 de maio, eu penso isso. Eu tenho tantos problemas com esse tema, assim, e ainda voltando na minha época de iguana, eu lembro de ter um medo do mercado de falar sobre esse assunto, né? E eu lembro de ter sido um dos primeiros a escrever sobre isso, na época que ainda tinha tempo para escrever artigo, hoje em dia são mais raros, dizendo sobre o fato de que quem vai de pipoca a um evento não valoriza o trabalho de outra pessoa, né? Acha que o trabalho do outro vale nada, né? Então é de pessoa para pessoa esse grau de educação, né? É do tipo, falar que a rua é pública é ignorar as dezenas ou às vezes centenas de pessoas que estão dando sangue para fazer aquilo acontecer, né? E se achar no direito de, enfim, usufruir do trabalho de alguém sem pagar essa pessoa, né? E aí a gente não está falando de empresas multinacionais, gigantescas, que você poderia até argumentar que são exploratórias. Não, o organizador de corrida ele é puxado para pagar a conta. E aí eu escrevo sobre isso, né? Não que eu acho que você tenha direito nenhum, eu não sei se vai ficar mal interpretado, não que você tenha direito de roubar uma multinacional, tá? Você não tem direito de fazer nada que fira o outro, porque lá também tem um monte de gente trabalhando, né? Eu fui massacrado. Isso era 2012 ou 2013, no momento que não se falava ainda, e era um super tabu, e tinha essa coisa muito raivosa dos pipocas. E eu fui atacado pessoalmente de várias maneiras. Na hora que você vai argumentar pessoalmente, fora das redes sociais, com alguém que defende isso, a pessoa se perde, né? Eu gostaria de argumentar frente a frente com alguém que defende a ida como um pipoca em algum momento. Que essas pessoas se escondem, em geral, por trás das redes sociais. Ela pode até soltar um vídeo numa rede social, ela pode até fazer um comentário completamente esdrúxulo no Instagram ou em algum lugar, mas na hora de conversar frente a frente, são pessoas que são envergonhadas do que elas fazem. Isso tem no mundo inteiro, não é uma coisa de brasileiro, tá? Mas tem uma diferença. Em todos os outros lugares do mundo, da Grécia a, sei lá, Uzbequistão, a Índia, a Austrália, aos Estados Unidos, ao México, as pessoas têm vergonha de ser pipoca. E aqui no Brasil nem tanto, né? E acho que isso fala um pouco mal sobre o que nós somos, assim. E que bom que você fez essa pergunta, porque é sempre legal ter nesses espaços de conversa com audiência
e com gente relevante escutando. Ter o espaço para falar o quão desrespeitoso isso é com outras pessoas. Porque as empresas são feitas de pessoas. Elas não são organismos que se formam sozinhos. Alguém tem a ideia de fazer a corrida, alguém vai lá e enxerga uma montanha e fala: putz, eu quero rechear essa montanha de pessoas que vão se apropriar desse espaço da natureza e se sentir um pouco mais parte desse mundo civilizatório, né? Então, tem pessoas que vão lá e dão um sangue para fazer acontecer uma experiência como a Paraty e o TMB, como o Indomit, como o La Mission, etc., né? Como Igaratá. E você ir de pipoca é um profundo desrespeito a essas pessoas que você trata como empresas, mas todas as empresas são feitas de gente, e de gente muitas vezes que está dando sangue para fazer aquilo ali acontecer. Você sabe que eu até falei, participei da reunião com a Bracel ali, falando sobre esse assunto. E eu levei esses dados. A gente, praticamente, o número é 0 na corrida de montanha, de pipocas. Então, é algo cultural, né? Dá para perceber. É algo de rua, né? De rua. Eu não consegui. Essa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem pedindo uma inscrição da São Silvestre, que já terminou. E eu falei que já terminou, etc. Não tem mais inscrição. E essa pessoa, não, mas tudo bem, se não der eu vou de pipoca, porque eu já comprei passagem, hospedagem e tal. Então ela estava um pouco envergonhada, mas se viu mesmo assim no direito de usufruir do trabalho de outras pessoas que estão ali dando sangue, dando a vida para aquele evento acontecer. Me angustia, e eu juro que eu não consigo ainda compreender como a pessoa pode fazer isso assim, e não está dentro do meu limite, pessoalmente falando, do meu limite ético, assim. Ela está fora do meu limite ético. Eu comecei a correr em 96 e já fui de pipoca em alguns eventos, mas hoje é isso que você falou. Hoje eu tenho vergonha e há muito tempo oriento meus alunos que jamais a gente deve ir de pipoca em um evento, printar uma foto de um fotógrafo que está trabalhando, que acordou cedo. Né? Então, acho que o tempo vai passando e vai amadurecendo também. A gente vai percebendo que algumas coisas que a gente fez no passado não é tão legal. E dá tempo de corrigir a rota o mais rápido possível. Então, isso é uma coisa que ainda incomoda e eu acho que a gente tem que mudar isso. E é como você falou lá no início. Eu considero democrático e acessível, porque tem inscrição de 0, 30 e 300 reais. Qual que cabe no seu bolso? Então, é como um restaurante. Né? Isso. Você vai falar, Zulu, vamos almoçar em tal lugar? Eu vou falar assim, eu tenho 50 reais. Comida é acessível? Comida é acessível. Depende. 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 Né? Eu acho que, assim, para grande parte da população, não é. Mas se você chega a poder correr na sua rotina, ou poder pedalar na sua rotina, de alguma forma você tem algum privilégio. A gente fez um estudo sobre triatlon. E por que o poder aquisitivo no triatlon é tão maior do que nos outros esportes. Né? Então, o público do triatlon é AAA. Né? São realmente executivos, gente que tem grana, etc, etc. E aí e a gente foi investigar por quê, né? Qual o motivo? E aí parece, se você bate o olho, parece que o motivo é financeiro. Do tipo, comprar bike é caro, comprar inscrição é caro, pagar uma academia é caro, etc. E ele é realmente financeiro. Mas não é por conta do custo da prova. O custo da prova é o mínimo que o cara gasta. Ele gasta para viajar, ele gasta muito mais nas outras coisas. Mas o triatlon não é acessível porque quem pratica precisa de tempo. E quem tem tempo é quem tem dinheiro. Porque quem não tem dinheiro passa tempo no transporte público, com 2 empregos. Não tem rede de apoio para cuidar dos filhos.
não tem rede de apoio para cuidar dos pais. E, portanto, não tem tempo. O dinheiro compra tempo para treinar. Aí, extrapolando isso para a questão dos pipocas, você não está indo de pipoca porque você não tem dinheiro para comprar aquela prova e quer ir naquela prova. Você está indo de pipoca porque você acha que é justo. Afinal de contas, você pagou outras provas, ou afinal de contas, a rua é pública. Mas ao fazer isso, você simplesmente ignora que do outro lado desse jogo que você joga, tem pessoas e não uma empresa. E isso é mesquinho. Muito bom. Daniel, a Isadora Salvador está quase desligando o botão ali, porque nosso horário se foi, né? E o papo está muito agradável. Eu ficaria aqui até às 5 da tarde com você. Não sei se você Prazer. não tem a disponibilidade, se tem essa disponibilidade, mas eu ficaria até às 5. A gente tem muito assunto a conversar. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que amam a corrida, no geral, né? E eu vejo isso na corrida de montanha crescendo a cada ano, assim como a corrida de rua, muita gente migrando, querendo ter grandes experiências. E os eventos de maior sucesso de montanha no Brasil têm os maiores valores na inscrição. Então, a questão não está no preço, está na experiência. Porque eu penso que as pessoas querem ter algo diferente, querem contar uma história diferente. E isso também tem acontecido na rua com tantos eventos, com tanto sucesso. Deixa essa mensagem e deixa aí as redes sociais, Ticket Sport. Eu ia falar Ticket agora. Porque você é das antigas igual eu. Ailton, a gente estava falando agora, né, pouco antes do microfone ligar, que pouco se fala sobre corrida de montanha, né? Porque é um nicho do nicho do nicho. A gente sempre fala que é uma eterna promessa. Todo ano parece ser o ano do trail e ele não consegue superar o share de inscritos, enfim, que ele teve no ano anterior. Eu acho que a gente não precisa buscar crescimento. A gente precisa buscar se fortalecer como comunidade. Tá bom. Então não é um negócio de volume gigantesco. Mas é um negócio, é um setor, é uma comunidade de pessoas profundamente unidas que se dispõem a participar de causas que estão mais conectadas que ninguém à natureza, que fazem da vida uma experiência super positiva, benéfica e relevante, né? Então, correr uma montanha é uma analogia perfeita ao que é viver. É cheio de percalços, é cheio de coisas, de desafios, né? Então, trazer esses momentos para a nossa vida, eu acho que são essenciais para fazer a gente se sentir mais uma pessoa, se sentir mais humano. A gente foi muito para essa onda do preço, não sei o quê, porque é uma discussão importantíssima de mercado, porque a gente precisa aculturar as pessoas, mas não é só um negócio, é um movimento, é uma ideia de vida, é uma ideia de viver que contagia. E a corrida de montanha, o trail, né, ele ocupa espaços que talvez, se não existissem essas corridas, que não existissem esses organizadores, não seriam ocupados por humanos, né? Que lógico que a nossa pegada seja a menor possível, porque a gente precisa respeitar a natureza, mas que a gente conviva com a natureza. Que a gente entenda que essa é a nossa origem e que está aí a solução para 99% dos problemas da humanidade. Então,
é uma admiração profunda a essa comunidade, a essa história. E longa vida ao Na Montanha e aos espaços que a gente possa ter conversas sobre quão importante é a gente ocupar esses espaços e nosso trail, as nossas corridas, o nosso esporte, não só no asfalto, mas em cada canto desse país lindaço que a gente tem. Verdade. Obrigado, Dani, por sua participação. O Na Montanha está sempre subindo a montanha. Ainda não chegamos para ver o visual, mas é isso, é deixar um legado para a comunidade, trazer pessoas como você, que traz conhecimento, que elucida muitas coisas. É tudo opinião, tá? Não tem nenhuma verdade absoluta, isso eu gosto de falar. Porque às vezes parece que eu tô falando como se fosse... Não, é o jeito que eu olho o mundo, tá? Não quero ser dono da verdade também e às vezes sou um pouco assim. Mas faz a gente olhar para um lado que a gente nunca tinha olhado. Então é importante ouvir outras pessoas. É por isso que tem esse espaço aqui. E você está convidado já para o episódio 2 da Ticket Sports. E vai estar aqui do lado um cara chamado Rafael Zobaran, porque esse a gente vai ter que reservar o dia inteiro. Exatamente, são 2 horas de episódio e no mínimo. E esse gosta de uma resenha, né? Mas é um prazer. Já conheci você pessoalmente no evento da Ticket Sport nesse ano de 2024 e ali eu fiquei encantado, né, com a sua. Já tinha visto alguns vídeos seu. Não deu pra gente conversar tudo que eu gostaria sobre todas as tendências. O Summit é difícil, cara. É difícil, né? Mas eu quero ter esse bate-papo novamente contigo. Obrigado, Na Montanha. Vamos juntos. Valeu. Trabalhos técnicos de Isadora Salvador, Estúdio Voz. Valeu. Esse podcast é uma realização de Curtulo, aonde você for. Acesse www.curtulo.com.br. ZBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K, em março de 2025. www.zbrevents.com.br. ZBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.